Sempre que nós colocávamos Lucas para dormir, tínhamos algum tempo juntos, eu estava me preparando para assistir um filme muito esperado que estava para estrear no cinema. Fiquem tranquilos que não é a Barbie, mas sim Missão Impossível. E um elemento chave da franquia Missão Impossível, se você já assistiu um dos 7 filmes ou todos eles, além do corre-corre de Tom Cruise, além dele fazer todas aquelas coisas praticamente sem usar dublê, além das máscaras estranhas, da tecnologia, de tudo aquilo que marca a franquia Missão Impossível, existe algo que pertence a todos os filmes, eu acredito, e que é algo marcante à medida que você começa a assistir todos em sequência. E esse elemento-chave das histórias de Missão Impossível é a lealdade do personagem de Tom Cruise, o Ethan Hunt, aos seus amigos. Fica claro, à medida que que você assiste cada filme, que Ethan Hunt é um homem disposto a colocar os seus amigos até mesmo à frente da sua própria missão. Às vezes ele atrasa o cumprimento da sua missão para salvar os seus amigos. E à medida que os filmes vão se passando, você percebe que os amigos confiam mais e mais em Ethan. Eles sabem que podem confiar nele porque ele é alguém que dá a vida pelos seus amigos. E por causa disso, porque eles sabem que ele é leal e que ele faz tudo por aqueles a quem ele ama, eles estão dispostos a correr grandes riscos também em favor de Ethan Hunt. Agora, obviamente, não estamos aqui para falar de filmes, mas há muitos perigos, irmãos, em seguir a Jesus Cristo. Ao contrário do que se apregoa no Evangelho da Prosperidade, ao contrário do que se diz no Evangelho terapêutico dos nossos dias, há muitos perigos em se seguir a Jesus Cristo. E às vezes, talvez você se pergunte se vale a pena correr esses riscos. Talvez você se questione, por que não simplesmente ceder às tentações? Por que não simplesmente ceder à pressão do mundo? Por que não simplesmente me entregar às exigências da cultura à minha volta, dos amigos, dos colegas de trabalho? Por que não simplesmente ceder à pressão? Daniel, irmãos, viveu em um tempo em que era extremamente perigoso e difícil ser um servo fiel do Deus Altíssimo. Ele viveu num período em que parecia até mesmo sem sentido servir o Deus de Israel. Daniel viveu naquele momento da história em que Israel estava no seu mais profundo declínio. O povo de Israel persistia em impenitente rebelião contra o seu próprio Deus. E agora, quando o livro de Daniel começa, nós lemos que o rei de Israel foi derrotado pelo rei da Babilônia. A capital de Israel, Jerusalém, foi sitiada pelos exércitos babilônios. E o templo, o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus prometeu morar de maneira especial e dali responder às orações do seu povo, o templo foi saqueado. Daniel, outros nobres, outros de alta linhagem, foram trazidos cativos para a Babilônia, para esse violento império que está dominando o mundo todo. Se você fosse um israelita vivendo naquela época, o que você acha que se ouvia no noticiário? O que você acha que os filósofos da época diriam? Jeová está morto. Deus, o Deus de Israel, foi derrotado. Ele morreu em combate. Nabucodonosor é maior do que Javé. E aí você se pergunta, será que não passou pela cabeça de Daniel a mesma pergunta? Por que não ceder à pressão? Por que não seguir a correnteza? Por que não fazer como os meus compatriotas israelitas que são infiéis? Por que não me acomodar a uma vida pagã? Por que não servir deuses pagãos? A pergunta que exige a nossa resposta quando nós começamos a ler o livro de Daniel é exatamente essa. O que Daniel vai fazer diante dessa situação de perigo que é viver para Deus? E essa é a mensagem que o capítulo 1 de Daniel, desde o princípio, deixa clara diante dos nossos olhos. Será que Daniel vai ser infiel ao Senhor? E nós sabemos que não. Mas por que Daniel não será infiel? Por que Daniel não abandonará a lealdade ao seu Deus?
A resposta que nós vemos no capítulo 1 de Daniel é porque Daniel sabe que Deus, o Deus a quem ele serve desde a sua mocidade, é um Deus fiel. É um Deus que tem prazer em ouvir as orações do seu povo. É um Deus que é zeloso pela sua palavra. É um Deus que fala e cumpre o que fala. E Daniel sabe que ele pode contar com a fidelidade de Deus. O que esse texto nos ensina nessa noite, irmãos, é que Deus, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, é soberano e fiel. Deus é soberano e fiel para julgar os desobedientes e sustentar quem resolve obedecer. Deus é soberano e fiel para julgar os desobedientes e sustentar quem resolve obedecer. Nós vamos ver esse texto em duas partes, fidelidade na desonra e fidelidade na decisão. Os versos 1 a 7 nos ensinam sobre a soberana fidelidade de Deus na desonra do seu povo. Veja o que está acontecendo, o texto começa contextualizando e nos dizendo em que momento da história nós estamos. Nós estamos no 3º ano do reinado de Joaquim em Judá. É o ano 605 a.C. E o que acontece? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vem a Jerusalém e a sitia. Ele cerca a cidade e a domina. A primeira coisa que o livro de Daniel nos mostra, então, é que Israel, a nação de Israel, está agora diante de uma absoluta desonra. E ele mostra, então, dois lados ou dois aspectos dessa desonra ou dessa vergonha. Primeiro, o rei de Israel está deposto. Joaquim não tem mais poder. Mas mais importante, o templo de Israel está profanado. O templo de Jerusalém, a casa de Deus, foi saqueada. Os utensílios do templo foram arrancados de lá e levados para a casa de um deus pagão e colocados lá. Utensílios que foram consagrados para o serviço do Deus verdadeiro, agora são utilizados para o culto de ídolos. É uma vergonha absoluta. É uma desonra sem tamanho. O templo que os israelitas acharam que jamais seria destruído, que jamais seria derrubado. E os israelitas diziam, enquanto o templo estiver aqui, nada de mal nos acontecerá. O templo do Senhor, eles diziam. Mas agora o templo está saqueado. Não há mais rei, não há mais templo em funcionamento. Note ainda a gravidade dessa vergonha que é ressaltada por alguns termos que são usados aqui. O versículo 1 começa falando que Nabucodonosor era rei da Babilônia, mas no verso 2 é dito que esses utensílios foram levados para a terra de Sinar. Sinar é outro nome para a Babilônia, mas é um nome que é usado no livro de Gênesis, na famosa história de Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e usado também para dizer o local onde a Torre de Babel foi construída. Sinar, a palavra Sinar, nos lembra dessa terra da Babilônia como um símbolo de orgulhosa rebelião contra Deus. Esses são não apenas aqueles que desprezam a Deus no seu coração, mas são inimigos declarados de Deus. E esses inimigos declarados de Deus parecem ter alcançado a vitória. Eles estão dominando e o templo do Senhor está debaixo do poder daqueles que odeiam o Senhor. E como eu disse, os utensílios da casa do Deus de Israel agora estão na casa do Deus de Nabucodonosor. Você pode imaginar os jornais dizendo Nabucodonosor maior que Javé. Nabucodonosor, por sua mão direita, vence o Deus de Israel. Mas Daniel rapidamente nos lembra do que está acontecendo de verdade. O verso 2 começa dizendo, o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Vejam, a nação de Israel está envergonhada, mas Deus não. A nação de Israel foi derrotada, mas o Senhor não. Foi o Senhor mesmo quem, por sua soberania e providência, entregou o rei de Israel e os próprios utensílios do templo nas mãos dos seus inimigos. Como é que Daniel pode interpretar assim? Como é que Daniel pode concluir que o que está acontecendo não é obra de um Deus poderoso da Babilônia que é mais forte do que Javé?
É porque Daniel conhece a palavra do Senhor. Ele conhece o Pentateuco, ele conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, desde os dias de Moisés, muito antes do povo entrar na terra prometida. O Senhor havia alertado Israel. O Senhor havia dito: se vocês seguirem a minha lei, se vocês andarem nos meus estatutos, essas bênçãos seguirão vocês. Mas se vocês se esquecerem da minha palavra, se vocês esquecerem dos meus estatutos, Deuteronômio 28 diz: o Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Daniel sabe que Israel não está ali por acaso, não está ali por destino, não está ali porque Deus não é poderoso para livrá-los da mão de Nabucodonosor, mas ele sabe que Israel está ali debaixo do juízo de Deus pelos seus pecados. Não apenas Moisés, mas profeta após profeta antes do exílio havia pleiteado com o povo, havia argumentado com o povo, havia implorado que Israel se arrependesse dos seus pecados. Isaías clamou e conclamou o povo ao arrependimento. Abacuque anunciou que se eles não se arrependessem, os babilônios os dominariam. E se você for comigo para o livro de Jeremias, capítulo 35, você vai ver algo muito interessante, que provavelmente é o que Daniel tem em mente quando ele fala que o Senhor os entregou. Jeremias, capítulo 35. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando Jeremias mandou o Baruque levar o livro com as palavras de Deus, chamando o povo ao arrependimento, nós vamos ver o que vai acontecer aqui e qual vai ser a reação do rei Jeoaquim. Capítulo 35, verso 15. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Agora o verso 17, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Então no capítulo 36, verso 1 diz assim: no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei, contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias, que está preso, não pode ir até o rei, manda Baruque escrever isso num livro, e Baruque leva esse livro até o rei. Quando o rei começa a ouvir as palavras de Baruque, quando o rei começa a ouvir o chamado de Deus ao arrependimento, olhe para o verso 23 e veja o que o rei faz. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Porque Israel está ali, não é porque Deus está derrotado, é porque Deus os levou ao cativeiro, é porque Deus os levou à desonra, para que eles aprendam a obedecer. Mas nós não vemos apenas a desonra nacional de Israel, nós vemos também a desonra pessoal de Daniel e de seus amigos a partir do verso 3. O que acontece a partir do verso 3 é que o rei manda um dos seus oficiais trazer de Jerusalém, trazer da nação de Israel nobres, jovens, e pela
pelo tempo que Daniel ainda vai viver depois desses eventos, 70 anos praticamente, é muito provável que Daniel fosse apenas um adolescente, 13, 14 anos de idade. Esses jovens são trazidos da linhagem real e da nobreza. Eles são a nata da nação de Israel. E Nabucodonosor manda que eles sejam trazidos para a corte da Babilônia. E o que é que acontece lá? O que é que vai acontecer com esses jovens que são trazidos para a corte da Babilônia? Eles vão receber um treinamento especial em todas as ciências que os babilônios dominavam. Matemática, astrologia, biologia e assim por diante. E eles também vão receber um tratamento privilegiado. Eles vão comer das finas iguarias do rei. Eles vão beber do vinho que o próprio rei bebe. É uma comida especial. Esses jovens recebem um tratamento de honra, um tratamento de luxo. Eles recebem a destra da comunhão entre os babilônios. Mas algo sinaliza que nem tudo são flores. Os nomes desses jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são trocados. Todos os nomes desses jovens, os nomes hebraicos deles, têm uma referência ao nome de Deus. Seja El, Daniel, Misael, seja o nome Javé. Já, que a gente, nas versões dos nossos nomes é Ananias e Azarias. Essas referências ao Deus de Israel são tiradas e trocadas por referências a deuses pagãos. Nós não sabemos exatamente o significado de todos esses nomes, mas certamente eles indicam algum tipo de devoção aos deuses da Babilônia. Então, o que é que está acontecendo aqui? Talvez Daniel tenha chegado e tenha recebido as notícias: olha, você vai estudar nas melhores escolas da Babilônia, você vai ter bolsa de estudos integral aqui, você vai comer da melhor comida que está à disposição em todo o império. E talvez muitos declarassem isso ou enxergassem isso como boa notícia, como privilégio, como honra. Mas a mudança dos nomes nos mostra que, na verdade, eles estão sendo submetidos a um programa de doutrinação, de aculturação, de assimilação. O objetivo do treinamento e do privilégio que eles recebem é transformar esses jovens israelitas em súditos fiéis da Babilônia e do seu rei. Como será que Daniel e os seus amigos enxergaram esses privilégios? Será que eles viram isso como oportunidade ou como opressão? Será que eles viram isso como educação ou doutrinação? Será que eles enxergaram essa comida como provisão ou contaminação? Será que eles acham que estão sendo afirmados ou assimilados? Os versos seguintes vão nos ensinar que Daniel percebe a astúcia do rei da Babilônia em querer transformá-los em súditos fiéis da Babilônia. Mas, irmãos, antes de nós avançarmos para o verso 8, eu queria que você pensasse comigo sobre o que levou Israel a essa condição. Foi o pecado. Nós lemos em Jeremias. O Senhor diz: eu os alertei, eu os chamei, e eles não rasgaram as vestes. Eles não se arrependeram. Vejam que eles não estão sendo julgados pelo primeiro pecado que cometeram, mas pela insistente rebeldia e falta de arrependimento. Percebam, irmãos, que o pecado não arrependido, não confessado, produz destruição. Talvez o rei Joaquim tenha pensado: nada de mal vai me acontecer. Que mal há no pecado? E aqui está o resultado. Ele está sendo levado, ele está sendo tirado do reino. O seu povo está sendo humilhado. O templo do seu Deus está profanado. E os melhores homens que eles têm estão sendo levados para servir deuses pagãos e um rei pagão. Talvez você que está aqui nessa noite e que não conheça o Senhor Jesus Cristo, talvez você ache que todos os prazeres que esse mundo tem a oferecer, eles vão te enriquecer, te preencher, te enobrecer, te fazer melhor. Mas o que Daniel nos mostra é que o pecado traz destruição, traz juízo e condenação. Talvez vocês, crianças, jovens que estão aqui hoje à noite, tenham amigos que não são crentes,
e que fazem coisas que vocês sabem que vocês não podem fazer. Vocês foram ensinados a não fazer as mesmas coisas que eles fazem. Mas talvez vocês se perguntem por quê? Por que eu não posso me misturar com eles? Por que eu não posso fazer as mesmas coisas? E a resposta está aqui no livro de Daniel. Porque o pecado não faz você melhor, mas destrói você. O pecado não torna você mais rico ou mais nobre, mas destrói a tua alma. Agora veja algo mais importante, talvez. Vocês que são pais. Daniel é um menino de 13 ou 14 anos, sendo levado para a Babilônia. Fica claro que ele, desde a mocidade, é um homem fiel. Ele é um crente, alguém que teme ao Senhor. Mas ele está sendo arrastado para a Babilônia por causa do pecado da nação. Pais, vocês não devem menosprezar esse alerta da Escritura. Vocês não devem menosprezar o fato de que os pecados de vocês vão deixar consequências que os filhos e os netos e os bisnetos de vocês vão ter de encarar. A negligência com o culto, a maneira leviana como você vem ao culto ou deixa de vir sem qualquer motivo justo. Não pense que isso vai ficar sem consequências. A negligência no culto doméstico, as palavras impensadas que você lança durante o dia nos seus momentos de ira, o seu pecado, ainda que perdoado, vai deixar consequências. Vai trazer destruição e dificuldade. Esses adolescentes fiéis estão sofrendo porque os seus pais, e aqui eu estou falando da nação, dos seus antepassados, eles deixaram a igreja numa condição baixa, numa condição pobre, e eles agora estão sofrendo por conta disso. Eles estão sofrendo debaixo da disciplina que Deus está trazendo sobre toda a nação. Mas aqui também há boas notícias, irmãos. O capítulo 1 de Daniel, mesmo nesse retrato escuro que faz da situação da nação e da situação de Daniel, já nos lembra que Deus está no controle de tudo. E como nós lemos e cantamos ao longo dessa liturgia, Deus é fiel. E como nós lemos na nossa chamada adoração, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. O pastor Paulo mencionou hoje pela manhã o Salmo 89, belíssimo salmo em que o Senhor diz: se eles pecarem, eu os açoitarei, mas a minha misericórdia não os apartará deles. Talvez você esteja nesse momento pensando nos seus pecados, nos erros que cometeu, em como você foi negligente em tantas áreas da sua vida. E talvez você pense: nossa, meus filhos vão sofrer por conta disso. E talvez sofram sim. Mas lembrem-se que a disciplina de Deus não é para destruição, e sim para salvação. Não é para derrota, mas para aproveitamento. E se você nessa noite se lembra dos pecados que cometeu, seja na criação de filhos, seja em qualquer outra área, lembre-se, quando Deus esconde o rosto de nós, isso é ruim, isso é terrível. Mas há misericórdia para aqueles que o buscam. Mas há misericórdia para aqueles que se humilham diante dele. E esse é o chamado que o Evangelho faz. Esse foi o chamado de Deus pelos profetas. Arrependam-se, humilhem-se, rasguem as suas vestes. Quem sabe eu os pouparei. Clame ao Senhor por perdão, por restauração, por salvação, por misericórdia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós vemos, irmãos, não apenas a fidelidade de Deus na desonra do seu povo. Nos versos 8 a 21, nós vemos a soberana fidelidade de Deus na decisão dos seus servos. História conhecida, certamente, da maioria dos irmãos aqui. No verso 8, o verso 7 termina com essa verdade de que Daniel está sendo tentado e seus amigos estão sendo tentados a serem assimilados pela cultura babilônia.
O verso 8 nos diz que Daniel vai resistir a isso. Veja, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel decide ser fiel ao Deus de Israel. E a primeira coisa que você deve notar é que a fidelidade de Daniel não é algo meramente externo, mas é algo que parte do seu coração. Literalmente, o que o texto diz é que Daniel estabeleceu no seu coração não contaminar-se. Ele estabeleceu no seu coração não contaminar-se. É uma fidelidade que vem de dentro, não é apenas uma preocupação externa. Um outro aspecto importante de notar aqui no verso 8 é que Daniel está sendo fiel numa questão simples e ao mesmo tempo séria. Ele decide não contaminar-se com as finas iguarias do rei. É interessante contrastar isso com tudo aquilo a que Daniel se submete. Ele aceita ser instruído nas ciências da Babilônia. Ele aceita trabalhar para o rei como um conselheiro real. Ele aceita até mesmo o nome que ele recebe. Parece que ele não tem opção, ele não pode fazer nada. As pessoas passam a chamá-lo pelo seu nome babilônio. Mas há algo aqui em que Daniel finca o pé e diz, até aí, não mais adiante. Ele resolve não contaminar-se com a comida e com o vinho do rei. Qual era o problema com essa comida e com esse vinho? É difícil dizer exatamente o que está acontecendo aqui. Muitos vão dizer que Daniel não podia comer essa comida porque ela violava as leis dietéticas, a legislação do livro de Levítico. Acontece que isso pode explicar a comida, mas não explica o vinho, porque nenhum lugar da Bíblia proíbe o consumo de vinho. Então, essa explicação não resolve o problema. Outros vão dizer que o que acontece, na verdade, é que Daniel queria se abster dessa comida porque ela era sacrificada a ídolos. Isso também talvez explique algum aspecto do que está acontecendo aqui, mas não explica porque ele aceita comer os cereais, os legumes, porque aquela comida também era consagrada a ídolos. A verdade é que nós não sabemos exatamente qual é o problema que Daniel viu naquela dieta oferecida pelo rei, mas está claro que havia algum tipo de impureza, porque ele decide não contaminar-se. Havia algo naquela comida que o tornaria contaminado, impuro. E é interessante que Daniel é descrito, e os seus amigos são descritos a partir do verso 3, como a descrição dos sacrifícios do Antigo Testamento. Eles são homens jovens sem nenhum defeito. Então, eles são como que esses sacrifícios prontos para serem oferecidos ao Senhor. E Daniel diz, eu não vou aceitar me contaminar, porque a minha vida é um sacrifício vivo que eu ofereço ao Senhor. Alguma coisa havia naquela comida que Daniel percebeu, eu vou me contaminar. Parece que o que explica tudo isso é, como nós já falamos na introdução, uma questão de lealdade. Parece que Daniel olha para essa situação e ele diz, aqui está a mesa da Babilônia, aqui está a mesa do rei, cheia de comidas deliciosas, um banquete maravilhoso, um vinho delicioso, mas no momento em que eu me sentar nessa mesa, eu me tornarei um deles. A minha lealdade será declarada a Nabucodonosor. E a minha lealdade última não está com o rei da Babilônia, e sim com o Deus de Israel. Eu sou um servo de Javé, eu sou um servo do Senhor, não um servo do rei da Babilônia, em última instância. Daniel decide, ele resolve no seu coração firmemente ser fiel ao Deus de Israel. E então ele passa a tentar praticar essa sua decisão de ser fiel. Acontece que tem um desafio. Ele vai ter que, de alguma maneira, desobedecer ao rei. Como é que ele resolve fazer isso, então? Ele procura um oficial do alto escalão, o chefe dos eunucos, e pede a ele, olha no verso 9. No verso 10, disse o chefe dos eunucos, final do verso 8, na verdade. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ele fala com o chefe dos eunucos e diz, por favor, me permita não contaminar-me. Acontece que o chefe dos eunucos,
Ele quer ajudar Daniel. Veja que o verso 9 diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Ele quer ajudar. Mas mais do que ajudar Daniel, ele quer salvar a própria pele. Ele diz: olha, se eu fizer isso, a minha cabeça está em jogo, eu não posso te ajudar. Eu até queria, mas não vai dar. Daniel sabiamente não desiste, ele está decidido. E o que é que ele faz? Ele procura um oficial do mais baixo escalão, chamado aqui de o cozinheiro-chefe. E ele fala com esse homem e ele propõe um teste de 10 dias. Olha, deixa a gente 10 dias sem comer a comida oferecida pelo rei. Dê-nos apenas legumes ou cereais. E no final dos 10 dias, veja qual vai ser o resultado. Daniel propõe esse teste. E o verso 8 nos diz que Deus, verso 9, nos diz que Deus está concedendo graça a Daniel na sua disposição de ser fiel. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Quando ele se dispõe a ser fiel, Deus responde com misericórdia e faz com que ele receba graça. O que é que acontece no final desse teste? Após os 10 dias, diz o verso 15, a aparência deles era melhor, eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Então nós vimos Daniel resolver ser fiel, Deus concede graça a Daniel na sua disposição de ser fiel, e o texto termina dizendo que Deus recompensa Daniel e seus amigos pela fidelidade deles. Veja o verso 17. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus recompensa a fidelidade desses 4 jovens, fazendo com que eles recebam uma medida especial de sabedoria e de conhecimento. E Daniel, que é o líder desse grupo de homens fiéis, ele recebe dons que na Bíblia equivalem Daniel a homens como Abraão, a homens como Jacó, a homens como José, porque ele recebe sonhos e a interpretação desses sonhos. Ele tem inteligência nas visões e nos sonhos. Mais ainda, Daniel recebe e seus amigos recebem um lugar de destaque na corte do rei Nabucodonosor. Eles são colocados numa posição de proeminência no reino da Babilônia. E o mais importante, curiosamente, o texto termina dizendo, Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Pode parecer uma informação, apenas um dado histórico. Mas quem é o rei Ciro? O rei Ciro é o rei da Pérsia, que derrota o reino da Babilônia e que permite que os israelitas retornem do exílio para a terra prometida. E que dá ordens para que o templo seja reconstruído. O que o texto está dizendo para nós é que Deus deu a Daniel a graça de ver a sua misericórdia se mostrar mais uma vez a Israel. Daniel viveu uma longa vida até o reino de Ciro, e ele pôde ver o início da manifestação da misericórdia de Deus para com o seu povo. Sim, eles estão debaixo de juízo. Sim, eles estão debaixo da disciplina do Senhor. Sim, eles estão numa situação terrível. E o Salmo 137 que nós cantamos nos lembra dessa verdade. Como nós podemos cantar os cânticos de Sião em terra estranha? Que sofrimento, que dor, nós estamos arrancados da nossa terra. Mas Daniel viveu para ver a morte de Nabucodonosor e para ver o começo do retorno de Israel à terra prometida. O capítulo termina com um prenúncio do que o resto do livro de Daniel, na verdade, vai nos dizer, que Deus permanece para sempre, mas os reis desta terra morrem e voltam ao pó. Não vale a pena entregar a nossa lealdade aos reis terrenos, porque eles são mortais. Por mais poderosos que sejam, eles tornam ao pó.
mas aquele que serve ao Deus de Israel, aquele que confia na fidelidade do Senhor, não será envergonhado. Porque ainda que haja disciplina e juízo e dor e trevas, e o Senhor esconda o rosto do seu povo por um tempo, Ele promete: a minha misericórdia não se apartará deles, diz o Senhor. Irmãos, essa segunda porção do nosso texto nos desafia a nos examinar. O livro de Daniel ele é escrito para encorajar, não apenas para nos dizer o que vai acontecer. As profecias na Bíblia, irmãos, nunca são para nos dizer não apenas para saciar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para nos desafiar a viver à luz daquilo que nós conhecemos sobre Deus e sua vontade. E o livro de Daniel é deixado a nós como um livro que nos desafia a testar a nossa própria fidelidade. Você precisa perguntar a si mesmo ao ler essa narrativa: você tem um coração firme? Você está resolvido a ser fiel a Deus? Ou você é alguém que a Bíblia chama de homem de ânimo dobre? Que é empolgado para servir ao Senhor, para cantar no domingo, mas talvez na segunda resolva se contaminar com as finas iguarias desse mundo. Teste a sua fé. Teste a sua fé. Qual foi a última vez que você correu riscos em nome de Deus e em nome do Evangelho? Qual foi a última vez que você estava numa roda de amigos e você disse: por favor, permita que eu não me contamine com as suas piadas. Por favor, permita que eu não me contamine com o seu linguajar chulo. Qual foi a última vez que alguém se aproximou de você para mostrar uma imagem ou um vídeo no celular e você disse: por favor, me permita não contaminar com essa impureza? Qual foi a última vez que alguém fez a você uma proposta de trabalho de ética duvidosa e você disse: por favor, me permita não contaminar? Examine a si mesmo. Teste a sua própria fidelidade. E mais importante, resolva, não apenas teste, mas resolva no seu coração firmemente ser fiel no pouco. Essa é a marca de Daniel. Se vocês conhecem as outras histórias do livro, vocês sabem que Daniel vai ser fiel em grandes coisas. Os seus amigos vão ser atirados numa fornalha ardente. Ele será lançado numa cova de leões. Mas onde começa a fidelidade de Daniel? A fidelidade de Daniel não começa antes dele ser atirado aos leões, nem a fidelidade de seus amigos começa antes deles serem lançados na fornalha. A fidelidade de Daniel e de seus amigos começa num assunto pequeno, talvez considerado banal. Eles não aceitam se contaminar no pouco. E porque eles são fiéis no pouco, o Senhor os colocará sobre o muito. Quais são as pequenas áreas da nossa vida em que nós precisamos resolver ser fiéis, irmãos? Talvez mais abrangentemente na nossa cultura, nós precisamos nos preparar para ser fiéis em questões como o uso dos pronomes de gênero. Mas vamos sair dessa coisa hipotética e trazer para coisas mais imediatas. Resolva ser fiel no tipo de cena que você admite assistir na TV e nos filmes. Talvez você diga: eu não assisto pornografia, eu não vejo pornografia, mas você vê e ouve coisas que estão te levando para lá. Resolva ser fiel no pouco. Resolva ser fiel na guarda do dia do Senhor. Talvez você diga: toda a minha vida pertence ao Senhor, todos os meus dias pertencem ao Senhor. E por que é tão difícil guardar 1 em 7? Resolva ser fiel no pouco. Prepare-se para ser fiel na primeira oportunidade. Acho que foi Sinclair Ferguson quem eu ouvi dizendo que a segunda oportunidade sempre quando você desobedece na primeira oportunidade, é sempre mais difícil obedecer na segunda. E acho que isso é verdade para aqueles de vocês que tentam ir à academia. Eu nem tento mais. Mas você
cria uma rotina e você começa a ir. Quando você deixa de ir um dia, o dia seguinte é mais difícil, não é? O segundo ato, quando você desobedece a primeira vez, o segundo ato de obediência fica ainda mais difícil. Resolva que você vai obedecer ao Senhor na primeira oportunidade. Não diga amanhã eu vou fazer diferente, próximo domingo eu vou fazer diferente. Prepare-se para ser fiel agora. Mas, irmãos, nessa sua resolução de ser fiel, nessa sua determinação de fazer a vontade de Deus, não confie em si mesmo. Não confie no seu braço. Confie no Deus que dá graça aos humildes. Confie no Deus que socorre e que dá graça e compreensão aos seus servos. Essa é a marca do capítulo 1. 3 vezes a mesma expressão é usada. Deus concedeu, Deus concedeu, Deus concedeu. Tudo vem dele. Confie que Deus está perto de você quando você resolve ser fiel. Ele está perto de você. Às vezes ele está perto de você para livrá-lo, como ele livra Daniel aqui e vai continuar a livrá-lo durante todo o livro. Mas o livro de Hebreus nos lembra que às vezes Deus está perto de nós, não nos livrando do perigo, não nos livrando da morte, mas nos sustentando. O livro dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, diz exatamente isso. Alguns foram livrados dos leões. Está falando de Daniel. Mas diz outros foram deixados, entregues à morte, e morreram a fio de espada. Deus estava perto dos dois. Deus estava perto de Daniel, quando ele resolveu ser fiel. Mas ele estava perto de Cristo também, quando Cristo foi fiel, mas o Senhor não o livrou da cruz. Passa de mim este cálice, se possível. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, o Pai, não livrou Cristo, Deus o Filho, do sofrimento da cruz, mas Deus o sustentou no sofrimento. Deus o sustentou, o Pai o sustentou na cruz e lhe deu graça. Quando você resolve ser fiel a Deus, Ele talvez o livre de um mal. Talvez você resolva ser mais fiel no trabalho e Deus preserve o seu emprego. Talvez você resolva ser fiel no trabalho e você perca o seu emprego. Se você preservar o seu trabalho, é Deus dando graça. Se você perder o seu trabalho, é Deus te sustentando com graça para mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Confie que Deus está perto dos humildes, perto daqueles que resolvem segui-lo. Quando o mundo tenta assimilar você, irmão, quando até mesmo os crentes à sua volta talvez se mostrem infiéis e desobedientes em alguns momentos, como você reage? Onde está a sua lealdade? Você confia na fidelidade de Deus? Você resolve ser fiel a Deus? Ou você resolve ceder às pressões do mundo e da cultura? Olhe para o exemplo de Cristo. Olhe para o exemplo do nosso Senhor, humilhado sob a mão de justiça do Pai. Mesmo quando as trevas caíram sobre ele, ele se lembrou de que podia erguer sua voz ao Pai. E ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns de nós leem isso como se Cristo tivesse sido absolutamente abandonado pelo Pai, mas na verdade Cristo está citando o Salmo 22, que é um salmo de confiança em Deus. É um salmo de socorro e é um salmo que termina com Cristo dizendo: nossos pais confiaram em Ti e Tu os livraste. O que o Pai fez? O Pai socorreu Cristo, sustentou Cristo nos sofrimentos da cruz. Ele foi obediente até a morte e o Pai o coroou e o exaltou. Se você precisa de encorajamento nessa noite, se você precisa de determinação para confiar em Deus e obedecer a Deus nos dias de trevas, esse é o lugar para onde você deve olhar. Você deve olhar para Cristo, para a obediência dele perfeita e receber dessa obediência o exemplo, mas também a força
para obedecer. Se obedecer a Deus agora parece muito difícil para você, olhe para Cristo. Que ato de obediência poderia ser mais difícil do que morrer na cruz, carregando sobre si o pecado de todos nós? E ele recebeu sobre si essa culpa, esse pecado, em nosso lugar. Daniel nos ensina aqui, irmãos, que Deus é soberano e fiel para julgar os desobedientes, mas também para sustentar aqueles que resolvem obedecer. Se você nessa noite se encaixa no grupo dos desobedientes, humilhe-se debaixo da mão do Senhor, clame por misericórdia, venha a Cristo, suplique por socorro e perdão. E se você nessa noite está sendo convencido pelo Espírito Santo de que há áreas da sua vida em que você precisa fortalecer a sua determinação e a sua decisão de ser fiel ao Senhor, lembre-se que Deus é soberano e fiel para te sustentar. Renova hoje o teu pacto com Deus. Renova hoje tua aliança com o Senhor. Resolva que você não vai se deixar contaminar. Confie que Deus vai ajudá-lo. Creia que Ele vai te recompensar e te galardoar pela sua obediência, porque Ele é um Deus gracioso, que se alegra em abençoar e em nos sustentar. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra de desafio e de encorajamento. Nos ajuda a erguer os olhos para Ti, ó soberano Senhor, sabendo que quando somos disciplinados pelo Senhor é para santificação e não para condenação. Sabendo que quando recebemos a Tua mão paternal pesando sobre nós, é porque o Senhor nos ama e nos trata como filhos. Se há alguns dentre nós, Senhor, que precisam correr para Ti em arrependimento e confissão nessa noite, dá-nos o Teu espírito de arrependimento e de confissão e de súplica, para nós corrermos para Cristo. E nos ajuda, Senhor, a mais firmemente resolver Te obedecer. Tu és um Deus fiel. Ajuda-nos a ser fiéis. Tu és um Deus que cumpre a Tua palavra. Ajuda-nos a seguir a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos, e vamos